Olá, sejam bem-vindos ao Creep House. E a creepypasta de hoje se chama Entre as Árvores. Eu gostaria que eles tivessem ficado em casa, longe deste mundo cruel que vivemos. As crianças não devem estar sozinhas nesse mundo, mas também não podemos mantê-las no ninho para sempre. Meu filho saiu do seu quarto numa noite e eu sabia que havia uma criatura lá fora. Existe um monstro que vaga ao redor do mundo, escolhendo crianças inocentes, observando, esperando. Lembro-me perfeitamente. Aconteceu no dia 15 de setembro de 1983. Esse foi o ano em que minha esposa e eu escapamos do mundo ocupado de Nova York para viver nossas vidas calmamente na Dakota do Norte. Nós vivemos felizes por lá, por vários anos, até que eu descobri meu verdadeiro amor: estudar o devorador de sementes. O devorador de sementes é uma criatura perturbada que anda em torno de florestas para seduzir crianças, raptá-las e fazê-las parte da lenda. Em 19 de junho de 1987, eu o vi pela primeira vez, sentado na árvore de meu jardim. Eu fiquei em transe quando eu o vi. Meu destino acenou para mim, dizendo: siga-o, ame-o, estude-o. 2 semanas depois, acordei com um barulho estranho batendo na minha janela da frente. Eu sabia que era ele. Corri para fora de casa e o vi sentado na árvore, só olhando nos meus olhos. Eu estava prestes a chorar. Lembro que ele estava me pedindo ajuda e eu faria qualquer coisa por ele. No dia 3 de abril de 1988, o devorador veio à minha janela novamente. Eu estava ainda mais feliz. Ele disse que havia chegado a hora, e eu me lembro. Ele devora crianças para se manter vivo, entregando sua juventude para viver para sempre. Lembro-me de um menino. Qual era seu nome? Bem, não importa. Lembro-me de ter ido até sua casa e simplesmente bater na porta às 4h29 da manhã, mas ninguém respondeu. Eu vi a janela, era o quarto do menino. Fui contar ao devorador. Vamos apenas chamá-lo de D a partir de agora, ok? Ele me disse como obter a sua atenção no dia seguinte. Algumas semanas se passaram e o fedor de carne estava ficando nojento. O D havia sumido. Os pais do menino colocaram cartazes na semana passada. Eu me pergunto, por que eles não se preocuparam durante as 2 primeiras semanas? Bem, eu não estou preocupado com isso. Em 14 de maio de 1988, o garoto já não era nada, além de uma fatia de carne podre inchada. Procurei pelo D novamente, mas sem sorte. Achei que meus serviços não eram mais necessários. 15 de maio de 88. Ele veio. Ele levou o cadáver embora e me pediu outro. 16 de maio de 88. 6 filhos mortos, 6 vezes devorados, 6 a mais solicitados. 18 de maio de 88. Mais 15 mortos. Eu já estava começando a ficar cansado, mas ele sempre me pedia mais. O devorador veio a mim até nesta noite. Ele disse que as crianças não estavam me ajudando. Não. Ele queria algo maior. Se você está lendo isso, pode ser a única esperança de descobrir a verdade sobre essa coisa. No meu quarto, há uma revista na página 49 sobre como tirar a vida desse monstro. Porém, ele havia me dito que eu não podia fazer isso. Mas talvez você tenha mais força do que eu. Adeus a todos. Meu destino agora é ser devorado. Essa foi a creepypasta. Espero que vocês tenham gostado. Meu terceiro vídeo do canal. Tento cada vez melhorar mais para trazer um bom conteúdo, mesmo que seja novo canal. E é isso. Se gostou, deixa um gostei. Se não gostou, deixa um não gostei, mas fala porque não gostou. E durmam bem, pelo menos.